E aí, Vascão? Pronto para escrever a história mais uma vez? Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área, porque hoje tem jogo do Vascão, hoje tem Libertadores. Pois é, hoje às 7h15 da noite, cedo demais para mim até, esse horário de 7 horas aí quebra minhas pernas, mas enfim, hoje às 7 horas da noite, com transmissão da Fox Sports, o Vasco vai até a Argentina enfrentar o Racing pela terceira rodada da fase de grupo da Libertadores. Um jogo que os especialistas aí, a imprensa esportiva, tá toda dando como favas contadas, vitória do Racing, né? Acho que 9 em cada 10 cronistas esportivos aí, jornalistas esportivos, se não for 10 em 10, estão apostando no Racing para esse jogo de hoje, o que está deixando a torcida do Vasco muito pé da vida, né? A torcida do Vasco, que já não gosta muito da imprensa, tá acusando aí todos esses jornalistas de serem anti-Vasco e coisas do tipo. Eu acho que não é para tanto. Eu entendo o lado da imprensa esportiva aí, porque realmente o favorito para o jogo de hoje, eu acho que vocês também vão concordar comigo, é o Racing, né? Afinal de contas, o Racing é um time arrumadinho, tá jogando em casa, o Vasco também não tá com nenhum timaço aí, então é normal que quem não esteja envolvido aí nessa disputa aposte no Racing, né? Vai na aposta mais segura, porque afinal de contas, vou repetir aqui, o Racing é o favorito para o jogo de hoje. O jogo mais difícil que a gente tem nessa fase de grupos, e isso a gente já vem dizendo desde antes da fase de grupos começar, é esse de hoje contra o Racing lá na Argentina. Porque pensa comigo aqui, obviamente os jogos mais fáceis que a gente tem no grupo são nossos jogos em casa. Dos 3 jogos que a gente vai fazer fora, eu também comentei isso aqui na época, o do Cruzeiro é o mais fácil, porque a gente for jogar num estádio que a gente conhece, contra um time que a gente conhece, arbitragem brasileira, é quase como se fosse um jogo aí doméstico, né? Apesar de ser por uma competição internacional. Quando a gente vai para fora do país, é diferente. São estádios que a gente nunca conheceu, uma torcida diferente, aquele clima diferente, clima de Libertadores, né? A arbitragem também sul-americana, ela persegue um pouco os times brasileiros, não é muito simpática aos times brasileiros, isso sempre dificulta quando a gente vai enfrentar times de fora do país. O próprio adversário é desconhecido, né? O clima dentro de campo fica mais acirrado porque os jogadores não se conhecem. Quando a gente joga dentro do Brasil, contra times de Série A, todo mundo se conhece ali, todo mundo já jogou contra o adversário, se não jogou, conhece alguém que jogou, tem aquele clima de amizade, o pessoal se cumprimenta, conversa antes e depois dos jogos. Jogo contra time estrangeiro já não é assim. Acho difícil de alguém ali no elenco do Vasco, né, talvez o André Rios, o De Sábato, até conheçam algum dos jogadores que estão jogando no Racing hoje. O resto da equipe é difícil, né? E aí a animosidade aumenta, a chance do jogo sair mais truncado fica bem maior, né? Se jogando contra quem eles conhecem, esse time do Vasco já tem entrado com vontade, imagina hoje contra o Racing como é que não vai ser. Então tudo isso dificulta mais os jogos contra as equipes estrangeiras. E se a gente for comparar o Racing com a Universidade do Chile, o Racing tem um time mais arrumadinho, é uma equipe argentina, então já está mais acostumado a jogar Libertadores, a fazer aquela catimba argentina tradicional. A própria torcida também apoia com mais força, né? A torcida argentina é conhecida mundialmente. Então tudo isso faz esse jogo de hoje ser o mais difícil do grupo. Agora, jogo difícil não é jogo impossível de ganhar, né? É só mais difícil. Assim como a gente pode perder jogos fáceis, a gente pode ganhar jogos difíceis. O jogo mais fácil do grupo era contra a Universidade do Chile em São Januário, na primeira rodada, a gente perdeu. Do mesmo jeito que a gente perdeu esse jogo, a gente pode ganhar o jogo de hoje. Futebol não é uma coisa cartesiana, matemática, em que, se a gente perdeu do pior, então a gente vai, né? Até por mais que tenha rolado muito, depois daquele primeiro jogo, teve muito vascaíno aí falando, se a gente perder o jogo mais fácil, então a gente vai perder todos os outros jogos. Mas a gente sabe que não é assim, né? A gente não perdeu para o Cruzeiro na segunda rodada, fez uma boa partida contra o Cruzeiro e, da mesma maneira, podemos vencer hoje lá contra o Racing. Acho que não vai ser nenhum zebra, não pode nem ser considerado zebra, não é? Não tô aqui apelando para aquela coisa do futebol, no futebol tudo é possível, no futebol, sabe? Que nem se a gente fosse enfrentar o Real Madrid,
Eu ia estar me agarrando aqui na máxima de que no futebol tudo é possível. Mas nem é para tanto. Eu acho que não vai ser nem zebra. Não dá nem para considerar zebra a gente sair com uma vitória hoje da Argentina, porque isso eu também já comentei lá antes de começar a fase de grupos mesmo. Esse grupo do Vasco é muito equilibrado. Eu acho que não tem zebra aqui nesse grupo, sabe? Não tem jogo em que a gente possa falar que é uma zebra. O Vasco venceu hoje, não é zebra? O Cruzeiro vai jogar contra a Universidade do Chile. Se vencer lá em Santiago, considera zebra? Eu não considero. Por exemplo, o Universidade do Chile vai jogar contra o Racing na Argentina. Se a Laú ganhar, pode ser considerado uma zebra? Eu acho que não. É uma situação parecida até com o jogo de hoje. Talvez a gente analisando com um outro clube, a gente consiga aí o distanciamento para analisar a situação do jogo do Vasco hoje. Universidade do Chile jogando contra o Racing lá na Argentina. Dá para considerar o Universidade do Chile favorito para ganhar? Não. Você apostaria que o Universidade do Chile vai ganhar esse jogo? Eu não apostaria. Agora, você vai achar estranho também se a Laú empatar com o Racing na Argentina? Eu não vou achar. Resultado normal, compreensível. E se a Laú vencer o Racing, você vai ficar surpreso? Talvez eu fique um pouco surpreso, mas não vou achar que, sim, meu Deus, o futebol é realmente uma caixinha de surpresa, né? É algo que a gente sabe que pode acontecer. Esse grupo está muito disputado, eu acho que os times vão tirar um ponto dos outros mesmo, e para mim, zebra, o que seria zebra nesse grupo, que seria realmente surpreendente, é se um time, de repente, vencesse todos os jogos e disparasse lá na liderança. Não acho que isso vai acontecer. Ou então, né, uma goleada aí, um time vencendo o outro com muitos gols de diferença. Isso me surpreenderia, porque eu acho que é um grupo muito equilibrado. Então, sim, eu acho que o Vasco pode vencer hoje, eu acho que a gente tem totais condições de vencer hoje. Estou confiante que a gente pode sair com uma vitória da Argentina. Agora, não dá para cobrar também, o que eu já vi aí a galera falando, que o Vasco tem que vencer hoje, que esse jogo é decisivo. Se o Vasco não vencer, tá fora do campeonato. Eu acho que não é por aí também. Eu acho que é o jogo. Se tem um jogo que o Vasco pode perder nessa fase de grupos, é o jogo de hoje, né? É o jogo mais difícil. Não é um jogo onde a gente tem que contar com o resultado. É um jogo para a gente entrar aí como franco atirador, tentando ver o que a gente pode tirar da partida de hoje. O que vier é lucro. Claro, se a gente vencer, é ótimo, né? Se a gente vencer a partida hoje, a gente volta para a disputa do campeonato, com certeza. A gente vai brigar até para se classificar em primeiro lugar, se bobear, porque a gente vai para 4 pontos, empata com o próprio Racing, né? De repente o Cruzeiro vence a Universidade do Chile lá em Santiago também, aí o grupo fica todo embolado, todo mundo com 4 pontos. É uma possibilidade. Se a gente empatar o jogo, também não é um resultado ruim, não acho um resultado ruim. A gente não deixa o Racing descolar demais, né? Eles vão para 5 pontos, a gente fica com 2 pontos e tem aí a segunda fase, o retorno do grupo, para tentar fazer 9 pontos e quem sabe se classificar. Vamos ter 2 jogos em casa, aí é com a torcida aí para encher São Januário, empurrar o time para frente e conseguir dar esse sprint final no segundo turno da fase de grupos. Mesma coisa se a gente perder. Vai ficar complicado? 1 ponto só em 3 jogos? Fica complicado. Mas, como é um grupo disputado, onde as equipes adversárias vão perder muitos pontos entre si, dá pra gente recuperar no segundo turno sim. A gente vai ter 2 jogos em casa, é vencer os 2, fica com 7 pontos, e aí vamos ver como é que vai estar os outros grupos. Com certeza, a gente vai para a última rodada, tendo que enfrentar a Universidade do Chile lá no Chile, mas já sabendo se precisa ganhar, se de repente um empate classifica, e vamos jogar por um resultado, né? Então estou tranquilo pro jogo de hoje nesse sentido, não acho que seja um jogo que decida o futuro do Vasco na competição. Eu acho que o Vasco pode entrar com essa mentalidade também, né? Sabendo que nada está perdido depois do jogo de hoje. Quem sabe isso não dá uma tranquilidade pro Vasco jogar com a cabeça fria, não entrar na pilha do jogo, né? E mais tranquilo, né? Se você não entrar pilhado, não entrar muito nervoso, quem sabe não tem aí uma facilidade, né, para chegar à vitória. Vamos explorar o nervosismo do Racing. O Racing tem que vencer a partida hoje, né? O Racing que tem a obrigação de vencer, de vir para cima do Vasco, o Vasco pode tentar explorar isso ao seu favor. Será que vai explorar? Aí é a segunda questão, entramos na segunda parte aqui da nossa preleção, né? Que é ver se o Vasco quer ganhar o jogo. Porque o Vasco pode ganhar o jogo hoje? Pode. Mas para ganhar, precisa querer ganhar. E a formação que parece que vai começar a partir daí não sugere muito isso, né?
Vamos dar aí, então, qual que deve ser a escalação para o jogo de hoje. Se o Zé Ricardo seguir aí a escalação que ele fez no treinamento da véspera, né, lá na Argentina já, para o jogo de hoje, que foi Martin Silva no gol. Na lateral direita, o Pikachu volta para sua posição de origem. Eraso volta para o time também, depois de ficar de fora no jogo contra o Atlético Mineiro, né? Volta a fazer dupla com o Paulão ali na zaga. E na lateral esquerda, o Henrique se mantém titular. As diferenças começam aí no meio-campo. A gente vai jogar com 3 volantes, a saber, De Sábato, o Wellington e Bruno Silva, que vai fazer a sua estreia, né? Então o Wellington provavelmente vai jogar um pouquinho mais avançado aí desses 3 volantes. Na frente, Wagner, Evander e André Rios completa o time do Vasco. Se o Zé Ricardo repetir aí, a equipe que treinou ontem lá na Argentina já. É uma formação que não me agrada muito, né? Uma formação muito defensiva e muito lenta, né? A gente vai jogar com 3 volantes aí. É a estreia do Bruno Silva, que a gente não conhece, nunca viu jogar. Eu já falei aqui outras vezes, não boto muita fé nesse Bruno Silva por causa do histórico dele, né? Um jogador de 30 anos já, que nunca se destacou em nenhum clube grande. Não dá para confiar nele. Espero que ele surpreenda hoje aí, vou ficar torcendo por isso, mas não fico tranquilo de saber que ele está entrando na equipe. Não é uma escalação que me tranquiliza, né? Até porque o Wellington vai jogar mais avançado na criação, também não me parece muito interessante. Na frente, a gente deve ter a troca aí do Riascos pelo André Rios, que era uma coisa até que eu pedi no último pós-jogo, né, depois do jogo contra o Atlético Mineiro. Eu acho que, na soma das características, o André Rios pode ser mais interessante que o Riascos, sim, mas me preocupa o fato do André Rios ser um jogador mais lento, né? E como a gente está vendo aí que o Rildo não foi escalado, não deve ainda estar 100% para ser titular, né? É a única explicação que eu vejo para ele não estar começando a partida hoje. Mas enfim, com ele não sendo titular, o nosso time do meio para frente fica muito lento, né? Wagner não tem velocidade, Evander não tem velocidade, André Rios não tem velocidade. A gente vai jogar todo o recuadinho lá atrás, provavelmente a gente vai chamar o Racing para o nosso campo, né? É o que essa escalação sugere. E como é que a gente vai dar vazão aí? Qual vai ser a válvula de escape desse time se a gente não tem nenhum jogador veloz para puxar um contra-ataque? Nossos jogadores mais velozes, talvez aí, sejam nossos laterais, o Henrique e o Pikachu, mas que vão estar presos lá atrás na marcação, né? Eles até podem subir eventualmente, mas não num contra-ataque. Eu não imagino que com o Racing pressionando a gente, o Pikachu ou o Henrique vão estar lá no meu campo esperando para puxar um contra-ataque. Então me preocupa muito, né, essa formação aí. Eu repito, não sou dos caras que eu acho que a retranca é necessariamente ruim. Acho que pode ser uma boa estratégia. Chamar o time adversário para o seu campo pode ser uma boa estratégia, desde que você tenha armas para contragolpear o adversário, né? Porque ficar só lá na lona, ficar só em cima das redes, recebendo o ataque do adversário, uma hora a casa cai, né? Ainda mais uma defesa que não transmite tanta segurança quanto a nossa. Eraso vem vindo de boas atuações, Paulão se recuperou bem de uma má fase aí. A gente vai ter 3 volantes cobrindo a zaga, o que dá mais segurança para a equipe. A gente sabe que o pessoal desse sistema defensivo do Vasco aí, a gente só pode elogiar depois que o jogo acaba, né? Porque uma vacilada já pode ser o gol dos caras e já pode complicar muito a nossa vida. Então, realmente me preocupa essa escalação demasiadamente defensiva, na minha opinião, né? É um meio campo lento, mas que vai ter qualidade de toque. Não sei se o Zé Ricardo pretende manter esse meio campo valorizando a posse de bola, queimando o tempo, né? Talvez, vamos ver se esse Bruno Silva tem realmente uma qualidade no passe, que nem disseram que ele tem. O De Sábado também tem um bom passe. Talvez a principal característica do Evander e do Wagner sejam também essa qualidade no toque. Então é um meio campo que, se tiver tranquilidade, pode valorizar essa posse de bola aí, ir queimando o tempo e deixando ali o Racing mais nervoso, para, quem sabe, numa segunda etapa aí sim, começar a soltar mais o time. Essa é a tática que o Zé Ricardo tem usado nos últimos tempos, né? Até o Garone, do blog do Garone, não sei se vocês conhecem, inclusive, ele tá com um canal no YouTube agora, então fica a recomendação aí para vocês conhecerem. Caso não conheçam, vou deixar o link aqui na tela e na descrição. Passem lá, deem uma conferida no blog do Garone. Se forem, deixa lá nos comentários. Tô vindo aqui porque o Sobre Vasco recomendou. Conta lá para ele que vocês vieram por aqui.
vai dar uma moral minha com ele. Enfim, no vídeo que ele fez depois do jogo contra o Atlético Mineiro, ele levantou uma bola interessante, né? O Vasco tem vencido muitos jogos nos minutos finais. E isso não é coincidência, né? A teoria dele faz muito sentido, é a seguinte: o Zé Ricardo faz isso, ele começa com o time todo trancado lá atrás, né? Extremamente defensivo, muito anêmico no ataque, né? Chega com poucas peças, chega com pouca penetração na frente e conforme a partida vai se desenrolando, ele vai soltando o time até terminar com um time bem ofensivo, que nem foi contra o Atlético Mineiro, que nem foi em outras partidas. Como o time só fica ofensivo nos minutos finais das partidas, o Vasco só consegue fazer os gols nos minutos finais também, né? Tá aí a correlação que o Garoni estabeleceu e que faz muito sentido e que deve ser a estratégia do Zé Ricardo hoje novamente. Eu acredito que ele, conforme a partida for se desenrolando, né, ele vai soltando esse time. A menos que a gente consiga fazer um gol milagroso aí, com essa formação excessivamente defensiva, a gente pode acabar, consegue às vezes no escanteio, e no escanteio um Paulão ou um Eraso faz um gol de cabeça. O Evander, que tem andado com o pé descalibrado aí nessa temporada, de repente acerta um chute de novo, faz um gol de fora da área, né? Pikachu cria uma jogada individual, sei lá, sempre pode acontecer isso. A gente pode sair com um gol e aí, nesse caso, com certeza o Zé Ricardo vai manter a equipe na defensiva e vai tentar segurar o resultado. Mas se a gente vai para o intervalo com empate, ou, na pior das hipóteses, atrás do placar, a tendência é que o Zé Ricardo volte a soltar esse time. Com certeza o Rildo é um cara que vai entrar no segundo tempo aí e vai fazer a diferença, né? Thiago Galhardo, infelizmente, né, por causa da contusão que ele teve no último jogo, não está no banco, mas existem outras opções. De repente bota um Riascos mesmo, um Caio Monteiro, não sei. Existem outras opções aí, né? E com certeza o Zé Ricardo vai soltar esse time aos poucos, se a gente não conseguir construir o resultado no decorrer da partida. Posso dizer então que eu estou satisfeito com essa escalação aí que está sendo anunciada para o Vasco? Não, me incomoda um pouco, né? Acho que já ficou bem claro aqui pelo que eu falei. Mas vou confiar no professor, ele está fazendo um bom trabalho, tem se revelado aí um estrategista, está mudando muito o time de acordo com o adversário. Eu não conheço muito do Racing, com certeza o Zé Ricardo está sabendo mais sobre o adversário do que eu. E quero acreditar que essa mudança que ele está fazendo na equipe é reflexo disso, né? Já é se preparando, já é um pensamento para bloquear aí as características do Racing. Então, gente, para encerrar aqui, apesar de eu não achar que o Vasco tem a obrigação de vencer, não estou nesse discurso aí apocalíptico de que hoje é vencer ou morrer, porque senão a gente vai ficar para trás, acho que não, né? Já expliquei aqui que eu acho que mesmo se a gente voltar com uma derrota hoje de lá, a gente consegue, a gente tem potencial para recuperar isso mais na frente. Um empate, eu já fico bem satisfeito. Se a gente conseguir voltar com um empatezinho da Argentina, vai ser um bom resultado para a gente. Não vamos aqui ficar criticando. Mas eu tô confiante, sei lá, cara, alguma coisa está me dizendo que o Vasco hoje consegue voltar com a vitória assim da Argentina. Acho que é um sentimento que muitos estão tendo também. Tô vendo aí nas redes sociais a movimentação de muitos vascaínos indo para a Argentina. Com certeza a gente vai lotar o setor de visitantes do El Cilindro. Acho que o time do Vasco tem mostrado uma consistência nos últimos jogos que permite que a gente tenha essa confiança na equipe. Então vamos acreditar, vamos acreditar. Eu vou apostar que a gente vence por 1-0. O gol vai ser do Rildo, que vai entrar no segundo tempo e num contra-ataque vai conseguir achar esse golzinho consagrador. E a gente vai voltar aqui para o Rio de Janeiro com uma situação muito confortável, 4 pontos lá na frente da tabela, com certeza, para ir nessa segunda parte da fase de grupos, com 2 jogos em casa, com a nossa torcida lotando São Januário e empurrando o time para frente, a gente conseguir uma classificação para as oitavas de final da Libertadores. Vai ser demais. Estou confiante ainda que a gente consegue essa classificação sim. Mas digam nos comentários a opinião de vocês. Vocês estão confiantes que nem eu, que o Vasco vence hoje? Ou não, esse time do Vasco não dá tanta segurança, jogo fora é complicado. Diga nos comentários a opinião de vocês, o chute de vocês para a partida. Não se esqueçam também de curtir esse vídeo, assinar o canal caso tenham caído por aqui agora. E, lógico, de voltar mais tarde, né? Porque se tudo der certo e nada der errado, depois do jogo tem mais vídeo aqui no Sobre Vasco para a gente comentar o resultado da partida. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando.